Olá, meus queridos irmãos, tudo bem com vocês? A paz do Senhor. Eu sou o professor Gerson Willi e hoje nós iniciaremos uma lição muito importante nesse quarto trimestre de 2020, que é falando a respeito do livro de Jó. Então eu quero convidar você, sem mais delongas, para estar vendo comigo já que assuntos são esses que vão ter nesse decorrer desse último trimestre de 2020. Nosso texto áureo se encontra em Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. A nossa verdade prática diz o seguinte, que o livro de Jó não é apenas uma preciosidade da literatura universal, mas, sobretudo, uma poderosa resposta de Deus para grandes questões da vida. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em três referências: 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, Ezequiel capítulo 14, versículo 14, 19 e 20, e carta de Tiago, a carta universal de Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz assim: Toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Ainda que estivessem, agora Ezequiel, ainda que estivessem no meio dela estes três homens, Noé, Daniel e Jó, eles, pela sua justiça, livrariam apenas a sua alma, diz o Senhor Jeová. Versículo 19. Ou se eu enviar a peste sobre tal terra e derramar o seu furor sobre ela com sangue para arrancar dela homens e animais, ainda que Noé, Daniel e Jó estiverem no meio dela, vivo eu, diz o Senhor Jeová, que nem filho nem filha eles livrariam, mas só livrariam a sua própria alma pela sua justiça. E o versículo 11 do capítulo 5 de Tiago diz: Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então nós chegamos aqui aos nossos três objetivos. O primeiro deles é mostrar, a partir das evidências internas do livro, é possível conhecer o contexto no qual Jó viveu, especificar o gênero literário de que forma esse conhecimento ajuda na compreensão do livro de Jó. E o terceiro objetivo é identificar o propósito e a mensagem do livro de Jó. A nossa introdução vai ser bastante relevante porque vai ser permeada ao longo dessas nossas lições, né? Quem foi que escreveu esse livro? Por quê? Que livro é esse tão diferenciado da Bíblia Sagrada? Então, o livro de Jó é um dos livros sapienciais do Antigo Testamento. O que é isso, um livro sapiencial, né? Um livro que traz uma reflexão sobre assuntos relevantes, universais da humanidade. É um livro que nos traz sabedoria, né? Sapiências de sabedoria, que faz com que a gente reflita e traz até nós respostas em que a humanidade se pergunta. Outros livros sapienciais no Antigo Testamento, como o livro de Eclesiastes, Cantares de Salomão, Provérbios, que traz até nós sabedoria sobre esses acontecimentos. E o livro de Jó também é um livro poético, por causa do seu estilo de escrita, mas ele não deixa de ser um livro de uma história real. Na verdade, ele é um livro poético histórico, né? O estilo da escrita do autor, de quem quis escrever esse livro, foi de um estilo poético, exceto o início, que ele vai fazer uma narração em forma de prosa, e também o final, que é o desfecho da história, que a gente vai ver logo aqui à frente, que vai ser também em forma de prosa, né? E o conteúdo, né, como digamos assim, é totalmente em forma de poesia. Ele também é um livro inspirado por Deus. Mas por que ele é um livro inspirado por Deus? Tem coisas aqui que não existe coisas aqui, aliás, que encontram ao Deus de Israel, são contra o Deus de Israel, né? A gente vai ver aqui que tem coisas que realmente batem com os outros livros da Bíblia. Então, e também existem outros fatos que só poderiam ter sido obtidos por revelação divina, que é o diálogo entre Deus e Satanás, quando o diabo chega ali para acusar Jó. A gente vai falar disso porque na primeira lição vamos falar desse epílogo, aliás,
desse prólogo de Jó, né? Dessa prosa, dessa história que vai ser contada no início do seu livro. Então vejamos aqui, vamos para o primeiro tópico, então a autoria, local e a data do livro de Jó. A primeira pergunta aqui é sobre a autoria de Jó. E aí, quem foi que escreveu? Existe uma tradução judaica aí que diz que foi Moisés. Então os judeus antigos, né, eles diziam que foi o próprio Moisés que escreveu. Outros dizem não foi Moisés. Existem vários autores aí, um acrescentou uma coisa e outra, mas na verdade não existe respaldo para as demais afirmações. Não existe algo conciso. Quando a gente vai ver a respeito de alguns comentaristas, né, alguns estudiosos, eles mesmos vão dizer que não tem condições de a gente saber. Uma das coisas mais enigmáticas é saber quem foi que escreveu o livro de Jó, né? E aí a gente lembra da carta de Paulo aos Hebreus, que é bem mais recente em relação a Jó, e ninguém sabe quem escreveu, né? Que dirá o livro de Jó, não tendo colocado lá a pessoa que foi escrita, né? E quem é Jó? Então Jó é um ser fictício, é uma pessoa que aconteceu no imaginário. Alguns autores tendem a dizer que Jó é isso. Alguém quis escrever uma história, inventou a história da sua cabeça e pronto. Não é isso. Ezequiel, o profeta Ezequiel vai mostrar que Deus, ele fala de Jó como se fosse uma pessoa mesmo, né? Não um personagem. Jó, Daniel e Noé, ele coloca esses três homens como símbolo de justiça. Então ele realmente era este homem justo, como se mostrava ali na história, né? Em Tiago capítulo 5 vai ressaltar a característica da paciência de Jó e como Deus retribuiu essa paciência a esse homem. Então, portanto, aqui majoritariamente se entende que Jó realmente foi um personagem verdadeiro, uma pessoa real. E onde ficava essa terra? Nessa localização que a gente vai ver na próxima aula, sul de Edom, depois o local se transformou sul de Edom, e oeste do deserto da Arábia, né? Ali, mais ou menos naquele local. Você pode pegar um mapa aí, dar uma olhada mais ou menos onde é, mas o escrito vai dizer que era esse local do acontecimento, né? Não deixaram data alguma, mas a gente vai ver mais ou menos como é que a gente pode identificar a datação desse livro. Então, que época é essa de Jó, né? A gente vai ver algumas características que podem nos levar à aproximação de em que período, em que parte da história o livro de Jó foi escrito. A primeira coisa que a gente vê é que ainda não existia sacerdote. Então, ele é anterior a Moisés, ele é antes de Moisés, né? Capítulo 1, versículo 5 vai ver que Jó, ele mesmo sacrificava para os seus filhos. As filhas de Jó, no capítulo 42, versículo 15, são coerdeiras com seus filhos. Na lei mosaica não dizia isso, né? Que eles poderiam, as filhas eram coerdeiras igualmente com os homens, né? E aqui no nosso ponto C, a palavra quecitá, que significa peça de dinheiro, aparece 2 vezes apenas na Bíblia, 3 com Jó, né? Em Gênesis 33, 19 e em Juízes 24, 32. Né? Então, outra coisa que a gente vai ver que é interessante no livro de Jó, que a riqueza das pessoas naquela época consistiam em quantidades de animais. Então, quem tivesse mais animais eram mais ricos, entendeu? Então, pessoas eram ricas porque tinham um número grande, considerável de animais, de plantação e de lavouras. Então, é mais ou menos nessa época patriarcal. Vamos ver aqui a linha do tempo. Mais ou menos, está aqui a criação, aí depois vem Abraão, e Isaac aqui, ano 2666 a.C. Logo após vem Jacó, 2006. E aí, a maioria dos historiadores acreditam que a redação, a escrita ou o acontecimento aconteceu aqui entre Jacó e José. Os relatos, o costume, como é narrado a história, né? Existem poucos textos históricos que parecem com o livro de Jó, porque o pessoal fazerem uma comparação, né, do estilo escriturístico que o autor utilizou. Então é mais ou menos aqui, entre esse período, né, entre 2006 a 1915 antes de Cristo, né? Alguns falam 1970, né? Mas enfim, a gente vai vendo que o máximo que pode se chegar entre o autor e a época, né, de Jó é mais ou menos essa. Tão difícil encontrar quem é o autor, impossível, acredito,
e também o local exato, né? A não ser que a gente ache mais provas arqueológicas sobre o assunto. Partimos aqui para nosso tópico 2, estrutura literária de Jó, prosa e poesia. Aí depois nós vamos ver a organização. Então, o livro de Jó é organizado, né, nessa prosa e poesia. Uma prosa, uma narração, contando uma história. E depois de contar essa história de como aconteceu, que Satanás foi olhar no céu, coisa e tal, aí vem a poesia. Então é assim, mais ou menos. Começa com esse prólogo de início, né, que é uma prosa contando, então, existiu um certo homem justo, chamado Jó, na terra de Uz, coisa e tal. E depois que acontece essa narração da tragédia de Jó, e aí vem a poesia, que são o Jó falando, daqui a pouco seus amigos, né, falando a respeito da vida de Jó. E da sabedoria do homem, da bondade de Deus, da sabedoria de Deus. Enfim, é mais ou menos isso. E no final, quando passa essas poesias, a gente vai ver aqui o final também escrito em prosa, né, que é o epílogo, que vai falar o desfecho dessa história a respeito de como Deus abençoou Jó e Deus deu uma bronca lá nos amigos de Jó, né? Então vamos deixar esse assunto para as próximas aulas. A organização do livro de Jó, primeiro aqui o prólogo, né, com a crise que a gente acabou de falar, e o segundo aqui, né, como nós vimos aqui, a maioria dos exegetas fazem a distribuição desse contexto de Jó dessa maneira. Depois nós vemos diálogos entre Jó e os seus amigos, olha, a maioria, né? A gente vê claramente que está escrito isso aqui lá, dessa modalidade. Depois o discurso de Eliú, que é o rapaz mais jovem, né? Que fica reclamando, eu sou mais jovem, pensei que ia encontrar sabedoria em vocês. Mas na verdade ele diz um pouco mais daquilo que os outros falaram. E o começo do entendimento. E depois aqui no nosso ponto 4, que é o versículo 38, já o Senhor responde Jó, no capítulo 38, e fala com Jó diretamente. E o 5 aqui, que é o finalzinho de Jó, que é o desfecho da história, que é o epílogo. Então é organizado mais ou menos dessa forma, né? Tem um cronograma sendo seguido aí nesse livro. Muito interessante. Eu acredito que a gente vai aprender muito nesse quarto trimestre de 2020, né? E lembrando que essa aula nós estudaremos no terceiro trimestre, mas não deu por causa da pandemia. Então, o nosso subtópico 3 aqui, ainda a respeito da estrutura literária de Jó, o livro de Jó tem uma infinitude de linguagens figuradas, né? Uma abundância dessas linguagens, né? Animais, pássaros, flores, tem aí a questão do tecelão, do vai e vem do tecelão, de como o Behemoth, né? Que alguns vão dizer que é um dinossauro, eu coloquei aqui até um dinossauro que alguns dizem que é esse dinossauro, outros dizem que não, é o rinoceronte, enfim, é um jacaré, o Leviatã é um jacaré, um crocodilo. Então são várias figuras de linguagens, né? E ele usa muito aquilo ali para dar ênfase na narração, né? Animais, a força da natureza, exemplo de profissões, como eu já falei sobre o tecelão. Essas figuras de linguagem mostram o estilo da escrita desse livro tão importante para a literatura histórica, bem como as questões espirituais, morais da humanidade. Então chegamos aqui no nosso tópico 3, nós vamos falar, já chegando aqui no final, sobre 3 subtópicos, que o primeiro é por que sofrem os justos. Então a natureza da mensagem do livro de Jó vai ser decorrida nessas 3 perguntas aqui. Por que os justos sofrem? Existe bondade desinteressada? E por que pode o homem compreender Deus, né? Então vamos lá, uma das questões mais debatidas deste livro é sobre essa pergunta. Há muito tempo que se indaga a respeito dos sofrimentos humanos que por vezes atingem pessoas boas. Essa questão é discutida amplamente nesse livro. Então vejamos aqui, desde os tempos antigos, né, aqui a respeito da bondade desinteressada. A gente viu aqui, né? Por que os justos sofrem? Por que uma pessoa boa faz caridade e acaba sofrendo? E aí o livro de Jó vem aí para responder essas questões. Desde os tempos antigos, né? Bondade desinteressada. Existe alguém que faz algo bom realmente para Deus sem querer barganha? Apesar que tem várias teologias ultimamente falando a respeito disso. Você tem que fazer algo por Deus e depois exigir alguma coisa de Deus, né? E aí, lendo mais uma vez aqui, desde os tempos antigos, a relação com os deuses e homens eram baseadas em barganhas, né? Os gregos aplacavam a ira de seus deuses, né? Que não eram deuses,
o apóstolo Paulo disse que alguns adoravam até demônios, através de sacrifícios, rituais até de sangue, né? Se mutilavam, essas coisas. Neste livro veremos uma discussão sobre o assunto. Será que com Deus é do mesmo jeito? E existe ainda pessoas que adoram a Deus independente do que Ele é, aliás, independente do que Ele faz e sim pelo que Ele é. Lembrando que a gente tem que adorar a Deus também pelo que Ele faz, não é? E aí alguém pode servir a Deus livre de interesses por alguma coisa em troca, né? E aí vamos fazer essas perguntas nas próximas lições. E aqui o último, nosso subtópico, diz: pode o homem compreender Deus? Tem como a gente compreender Deus? E a gente vai ver Jó respondendo isso lá nos últimos capítulos de Jó, né? Deus se apresenta e mostra a finitude do homem em contraste com a imensidão de sua sabedoria. Deus sempre pode revelar mais da sua sabedoria ao homem. Essa é inesgotável. E aí o autor lembra do apóstolo Paulo, que recebeu um encontro com Jesus Cristo, que recebeu uma sabedoria ali divina, né? Por isso, quando ele vai escrever a carta de Paulo dele aos Coríntios, ele vai dizer que eu recebi do Senhor, né? Então, Deus se revela mais ao homem. Você pode estudar o que for, mas ele ainda tem mais e mais para falar conosco. Enfim, queridos, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Chegamos ao final dessa aula, uma aula bem rápida, simplesmente é uma apresentação do livro de Jó. Desejo a você que tenha uma boa aula, uma boa semana, e se Deus quiser, a próxima semana estaremos postando a aula um pouco mais cedo, né, para que você venha pegar e estudar mais dessa lição. Baixa os slides aqui na descrição, como estava lá o aviso, como está aqui embaixo o aviso, e que Deus abençoe vocês em Cristo Jesus, que essa aula realmente venha ser de um proveito espiritual para a edificação da sua vida. Amém.